Olá, internauta ligado no facebook.com/, Jornal Repórter Diário. Uma ótima tarde para você. Seja bem-vindo mais uma vez ao Rastilho Online, aquele resumo das notícias que acontecem aqui na região do ABC Paulista durante toda essa semana. Meu nome é Carlos Carvalho e ao meu lado está Gustavo Baena. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Carlos. Boa tarde aos nossos convidados. Boa tarde a você que acompanha semanalmente o Rastilho Online. E como você sabe, sempre temos aqui convidados da região para comentar o que aconteceu aqui no ABC durante a semana. E ao nosso lado, dois vereadores, um de Santo André e outro de São Caetano. Vamos começar com o Santo André aqui, entre aspas, o dono da casa, né, que a sede do jornal fica aqui em Santo André, o Fábio Lopes. Boa tarde, Fábio, tudo bem? Boa tarde a todos. Obrigado, Carlos, pelo convite. Obrigado, Gustavo, nosso colega aqui de São Caetano, Pio. Uma boa tarde a todos e vamos conversar um pouquinho. Olá, e Pio Miel, presidente da Câmara de São Caetano. Boa tarde, Pio, tudo bem? Boa tarde, é uma honra estar aqui novamente nesse espaço tão importante da nossa comunicação, principalmente para dividir ao lado da bancada, o vereador Fábio aqui, com grande atuação aqui em Santo André. A gente vai começar com um assunto que o Pio já passou por isso esse ano e algumas cidades estão passando por isso agora, é a questão de reforma administrativa das câmaras, né? Por causa do Tribunal de Contas, que começou a pegar no pé de todo mundo em relação a corte de comissionados, começou a implicar com o número de funcionários por gabinete. Essa semana, Mauá aprovou a sua reforma administrativa em primeiro turno, só que lá vai ser de forma gradativa. Hoje tem 7 funcionários por gabinete, vai reduzir para 6 a partir de 2018 e cair para 4 a partir da próxima legislatura em 2021. Então lá já está tudo resolvido, semana que vem vai ter a segunda votação só para sacramentar toda essa história. Mas no caso de Santo André ainda tem essa dúvida, por mais que já foi aprovado o primeiro turno, ainda existe um imbróglio ali dentro para saber como vai caminhar essa votação na segunda etapa. Teve até um adiamento, não é? Agora, adiamento por algumas sessões. Isso, por 3 sessões. E só para explicar, o que está acontecendo realmente ali que ainda não está engrenando a situação? É a mesma questão da redução do número de funcionários por gabinete, que é a principal reclamação? Na realidade é assim, eu entendo que no caso de Santo André, não tenho conhecimento com relação às outras cidades, apenas o que a gente vê em matéria de jornal, mas Santo André nós temos um problema com relação à aprovação das contas pelo tribunal de todos os presidentes desde 2002. Né? E se nós pegarmos a última presidência, o relatório do Tribunal de Contas, nós temos 4 laudas de problema. Então, no meu ponto de vista como advogado, e eu já tenho analisado esta questão da redução de cargos desde do início do ano, quando eu entrei nessa legislatura, eu entendo que não é só a redução do número de cargos. Se Santo André não fizer um planejamento mais amplo, a gente simplesmente vai empurrar o problema para debaixo do tapete, que é o que aconteceu na legislatura passada. Fizeram uma mini-reforma, reduziram 2 assessores e não resolveu o problema. Então, Santo André tem outras questões que precisam ser enfrentadas pelo presidente. Eu até questionei isso ontem. Eu acho que a questão do número de assessores, no meu ponto de vista, tem que ficar por último. Primeiro vamos equacionar todas as questões que a Câmara Municipal precisa enfrentar. Vamos dar um exemplo. Nós não temos o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, ou seja, nem teria condições de funcionar aquela Câmara lá. Plenário com várias pessoas como a gente tem aí, então já teria esse problema. Outra questão, nós não conseguimos colocar as informações que são necessárias com relação à legislação de transparência da forma com que a lei determina no site. O nosso site tem uma série de problemas que ele não é completo. O munícipe faz uma reclamação, não tem resposta. Aí você pega outras questões. Nós temos em torno de 110 funcionários concursados e temos 96 cargos comissionados. Então o tribunal está questionando, como assim? O porquê de você ter tantos comissionados? Então existe a necessidade de contratação, então se abra concurso. Né? Então eu acho que nós precisamos, no meu ponto de vista, Santo André, primeiro equacionar todas as questões que vêm sendo determinadas pelo Tribunal de Contas e aí, por último, depois de que nós tivermos com todos os números prontos, quantidade necessária de funcionários concursados e aí sim a gente chegar na correlação de quantos comissionados são necessários por gabinete. Na tua opinião, só um parênteses aqui,
Na tua opinião, você é contra ou a favor dessa redução de comissionados, de assessores para o gabinete? Eu estou chegando agora na Câmara, então eu não sou de família de político, nunca vivi de política, eu estou começando agora, venho da iniciativa privada. Agora, eu trabalho muito, eu tenho 1.800 ofícios, já tenho quase 100 projetos de lei. Cidade de Santo André é uma cidade muito grande, né? Se a gente sair daqui para Paranapiacaba, então eu entendo que para se fazer um bom trabalho, para que o munícipe de fato possa ter a melhor resposta, eu entendo que 11 comissionados é um número razoável para que a gente possa dar as melhores respostas para o munícipe. Em São Caetano, passou por isso esse ano, a reforma administrativa, que além dos pontos já falados pelo Fábio, também tem a questão de escolaridade, que foi outro ponto que o Tribunal de Contas também está pegando no pé de todo mundo. Lá, quando você, Pio, começou a conversar com seus pares para começar essa reforma administrativa por lá, também gerou esse tipo de problema? Também a questão dos comissionados, de reduzir ou não reduzir, também gerou algum tipo de imbróglio? Gerou, claro. Assim que nós assumimos a presidência em janeiro, a primeira determinação da presidência foi fazer um pente fino, um checklist de todos os apontamentos que o Tribunal de Contas havia feito às últimas presidências. E ali nós tomamos uma decisão pautada em dois viés. Um econômico, né? O prefeito determinou um contingenciamento de 26% das despesas da cidade, isso obrigou com que a Câmara também seguisse esse mesmo viés, e aí houve um consenso com os 19 vereadores para que nós reduzíssemos a quantidade de assessores. E o outro ponto importante foi por conta dos apontamentos que o Tribunal de Contas vinha fazendo historicamente na cidade. Eles buscam uma paridade entre a quantidade de funcionários concursados e a quantidade de funcionários comissionados. Nós reduzimos em 20%, a Câmara de São Caetano, cada vereador dispunha de 5 assessores comissionados de livre nomeação, caímos para 4. E agora todos se faz obrigatório ter o nível superior. Então nós atendemos uma orientação que o Tribunal de Contas nos apontava na quantidade e na formação acadêmica dos assessores e também do ponto de vista de contingenciamento econômico. Concordo com o vereador, não é só este ponto. Há uma série de outros que precisam ser levantados. A Câmara, por exemplo, criou a corregedoria, estamos agora finalizando um projeto de lei para criar a ouvidoria, a função de ouvidoria na Câmara, através de um funcionário que já seja concursado e desenvolva essa função. A Câmara aprovou um projeto de lei para que autorizando para que se faça um concurso público para funções extremamente necessárias que não serão comissionados e sim concursados. Uma revisão total do site, atendendo à lei da transparência. Então, é uma série de medidas que estão sendo tomadas a fim de atender às orientações judiciais, né, do Tribunal de Contas, mas também dar mais transparência ao ente público para que o cidadão se sinta mais acolhido e atendido pela Câmara. Também, então, a qualificação ainda desses funcionários, desses comissionados, e tem essa questão que foi colocada pelo Fábio, do fato de muitos presidentes de câmaras aqui da região do ABC terem sido alvos do Tribunal de Contas por conta de desajustes na condução de suas funções, de seus mandatos aí. Como é que vocês avaliam isso? E no teu caso, porque é presidente da Câmara, como que você vem se calçando para não enfrentar esse problema? E tantos presidentes de Câmara já enfrentaram aí. Hoje nós estamos vivendo uma judicialização sem precedentes da ordem pública. Né? Você tem a mídia, o munícipe que através das redes sociais, dos canais de comunicação, já faz uma vigília, o que é extremamente importante e louvável, mas hoje o Ministério Público, o Tribunal de Contas, órgãos, além de outros órgãos que se colocam como fiscalizadores, principalmente do Legislativo, provoca uma trava, né, tanto nas questões burocráticas do Executivo quanto do Legislativo. Dá um exemplo claro. Hoje, São Caetano, em relação ao Poder Executivo, ao prefeito, nós temos 3 grandes problemas de ordem estrutural da cidade. Cesta básica, plano de saúde e entrega de uniformes. Esses 3 problemas estão com entraves jurídicos, por causa de representações em impasse no Tribunal de Contas,
que nós estamos exercendo todos os esforços possíveis para atender esse cenário e conseguir vir para a rua. No caso da Câmara, a gente vive hoje uma auditoria praticamente online do Tribunal de Contas. Todos os lançamentos, todas as operações que a gente faz, se faz obrigatório o lançamento no sistema online do Tribunal de Contas. Qualquer apontamento, qualquer número, qualquer situação que gere qualquer questionamento, bloqueia-se, trava e vem fazer auditoria em loco. Então, é importante, até por conta, para evitar esses desmandos que a gente infelizmente acompanha, mas que há um exagero da judicialização perante o Legislativo e o Executivo, isso eu não tenho dúvidas que há. Até nesse caso de redução de cargos, na visão de vocês, há uma interferência além da conta? Ou é preciso também entender que em muitas câmaras o inchaço E até para completar, a falta de base que se tem para fazer esse tipo de questionamento, né? Não tem nenhuma lei que fale se você pode ter tantos comissionados por gabinete. Me defina proporcional. O que é proporcional? Exatamente. E nós temos um outro problema, né? Nós temos lá as receitas da Câmara da ordem de 6% constitucional. Santo André gasta 4,26%, ou seja, a gente está abaixo daquilo que nós poderíamos gastar. Agora, nós precisamos analisar, eu acho tudo que vem para melhorar, eu acho que é perfeito. Eu acho que precisamos ter uma profissionalização na política. A remuneração que se ganha em Câmara Municipal é uma remuneração alta, então eu sou completamente favorável a nível superior. Mas eu acho que não dá para a gente chegar agora e querer implantar de imediato o curso superior para todas as vagas. Precisaríamos criar um escalonamento, porque há 20 anos atrás só famílias ricas tinham acesso à universidade. Hoje, com R$100 por mês, nós temos universidades aqui em Santo André que você consegue estudar. Então eu acho que hoje mudou muito a situação. Então, nesse aspecto, eu acho que o Ministério Público está correto de querer que a gente tenha sempre pessoas, em razão da remuneração que se ganha, que é acima da média de mercado, que realmente a gente tenha pessoas mais preparadas até para que o serviço público funcione como deveria funcionar. Agora, você ficar lá no seu gabinete, né, do promotor, no caso, sem vir em loco na Câmara, de entender o mecanismo, saber como funciona e querer achar que simplesmente a redução é um fator de economia, eu sou contra isso. Santo André, nós não aumentamos o número de vereadores, né? Pela Constituição poderia ser 27, preferimos manter os 26. Assim como em São Bernardo. Exatamente, então mantivemos a quantidade de 21. Depois, nós já reduzimos uma série de questões, então a gente vem procurando, de forma administrativa, ter um contingenciamento de cada vez maior para que aquilo que efetivamente a gente gaste seja algo planejado, seja algo estruturado. Já fizemos um contingenciamento de quase 25% daquilo que nós poderíamos fazer. Agora, esta reforma, ela precisa ser de duas formas, de três formas. Primeiro é uma reforma física. A gente precisa, pelo que o Tribunal de Contas vem colocando, e aí o Pio foi muito feliz na colocação, é um conjunto. Então a gente precisa analisar primeiro a questão física, vamos resolver a questão física. Depois a gente tem a questão administrativa, que precisa resolver essa questão da correta correlação entre aquilo que é a função, qual é a dependência daquelas pessoas, quais são as atividades e, principal, nível de escolaridade. E aí depois a gente entrar no aspecto financeiro, que aí sim, como o Pio disse, eles querem paridade, por isso que eu falo que Santo André só reduzir de imediato os cargos agora não vai resolver, porque primeiro a gente precisa saber quantos funcionários públicos concursados eu preciso para tocar a máquina. E aí sim, no meu ponto de vista, por último, eu verificaria qual é de fato a quantidade de assessores. Até porque pagar folha de pagamento honrar a folha de pagamento hoje em dia é um grande desafio dos agentes públicos também. O dinheiro sumiu, né? O dinheiro sumiu e a gente está vendo isso. Então, nós, como agentes políticos, precisamos ter essa responsabilidade, né? De saber, é o que eu digo para os meus assessores, o dinheiro que a gente recebe tem que ser justo, tem que ser suado. Porque é o que falta na saúde, é o que falta na educação, é o que falta na segurança pública. Então a gente precisa ter responsabilidade.
e eu me preocupo muito com isso. Bom, eu acho até importante, Carlos, a gente nem comentou ainda sobre isso, mas está aqui a edição desta sexta-feira, a nova edição do Jornal Repórter do Diário do RD, o Carlos está mostrando a capa aí, e tem inclusive uma reportagem sobre esse adiamento na Câmara da proposta de redução dos comissionados. A proposta, ela visa, né, a redução de 11 para 6 comissionados para cada um dos 21 parlamentares, ou seja, uma redução considerável. E na redação original os vereadores contariam com um chefe de gabinete e um assessor político de apoio legislativo com salários brutos de R$ 9.739,59, com exigências de diploma de ensino superior, assim como ocorreu em São Caetano. Os outros cargos correspondem a assessores de relações parlamentares e de políticas públicas, e os salários aí, ó, R$ 7.611,42 em vencimentos e com graduação completa. E assessores políticos de relações comunitárias, R$ 2.767,98 com ensino médio ou curso técnico concluído. E tem aí outras questões. Santo André tem a questão também, hoje em dia, falando do executivo, do reajuste do funcionalismo. A gente até recebeu de todas as cidades, na verdade, o próximo assunto tem relação a isso, mas só para fechar a questão das câmaras, só para dar um exemplo de uma Câmara que sofreu muito por causa dessa questão do Tribunal de Contas, foi São Bernardo do Campo. No final do ano passado ficou 24 horas sem nenhum comissionado, porque o Tribunal de Contas conseguiu uma liminar para que todos fossem embora, depois acabou sendo derrubada essa liminar, mas mesmo assim teve que diminuir de 13 para 11, teve que colocar a questão de escolaridade, que mudou 40% dos funcionários, ou seja, não foi uma mudança pequena, e não dá para saber exatamente se ajudou ou não a Câmara, né? A gente só vai saber ao longo do tempo, e os vereadores, principalmente os mais experientes, que sabem de como era antes com 13 e hoje com 11 por gabinete, se ajudou, se melhorou a questão de trabalho deles junto com a população, né? Porque a gente tem que saber, lembrar que os assessores não estão ali só para ocupar o espaço e ganhar o salário, mas também para ajudar o vereador nesse contato com a população. Sim, tem todos os lados para se analisar, e é claro que muitos da população que criticam essa medida ficam atentos aí, ficam de orelha em pé por conta só do apadrinhamento, né? Porque ajudou na campanha, coloca ali no gabinete e a pessoa não está qualificada para isso. Agora, se visa, se busca a qualificação... Ó, tem algumas opiniões aqui, ó, vamos passar o que o pessoal tá colocando aqui, ó. A Andréia Andrade diz o seguinte, que a Câmara de Santo André vai mudar, que é preciso ter calma, e que o Fábio Lopes disse bem que não tem nada a ver só com economia. Rogerinho Miriam, por que a mudança não vem lá de Brasília, em MP? Questiona aqui. Mandar um abraço para a Ana Estopa, também está nos vendo, teve aqui sendo entrevistada por mim. Beijão, Ana. Só para a questão do Rogerinho, em Brasília, nós até questionamos os deputados daqui da região, o Vicentinho e o Alex Manen, só que ainda não tinha nada concreto em relação a esse assunto. Então, a gente não está conseguindo avançar nem nas pautas mais urgentes agora, como o caso da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Imagina em relação às outras pautas não tão urgentes para eles aí em Brasília. Né? Ó, mais umas opiniões, lembrando, são as opiniões da nossa audiência, cada um é livre aí para emitir sua opinião. André Salles, Fábio Lopes e Pio Mielo, grandes amigos, tive o prazer de trabalhar com ambos, está aqui registrando o comentário. Celestino Vivian, é muito bom debater o controle de gastos pelo Legislativo, transparência. José Messias Santos, vereador tem que ganhar um salário mínimo e uma cesta básica, arrumar um emprego e dedicar mais seu tempo livre para o povo de verdade. Mas daí se arruma um emprego, fica difícil conciliar o povo, porque muitos vereadores já têm seu outro trabalho, os vereadores não são obrigados a se desligar de seus empregos, Messias, tem essa questão aí também. Tem umas perguntas aqui, ó, o Leonardo Corrêa pergunta para o Pio, Pio, você sabe a respeito do concurso aberto em 2015, se esse concurso será renovado para mais 2 anos? Estou na reserva, área da educação, e ainda faltam muitos a serem chamados nas vagas imediatas. Alguma informação, Pio? De imediato, para precisar, não, mas essa administração está chamando vários aprovados neste concurso. Há claramente uma política do atual prefeito em valorizar o funcionário concursado, está chamando quem prestou o concurso. Agora, provavelmente, não será renovado, eu acho que até do ponto de vista legal, atingindo o contingenciamento que se faz necessário, não há por que renovar e estender este prazo.
Fábio, você adotou aí um tom mais incisivo, até o jornal está colocando aqui, o RD, contra o corte, não é, na Câmara, e o Duarte Gomes coloca o seguinte aqui: não é incoerente cobrar a economia do Executivo e não cortar na própria carne quando o povo quer hoje que se diminua o desperdício de dinheiro público? Concordo, Duarte, só que nós precisamos ter responsabilidade e também não podemos agir com hipocrisia. É o que eu digo, a política ela pode até ser vantajosa para quem não tem profissão e para quem não tem atividade comercial, né? Para quem tem profissão e atividade comercial, a política só traz prejuízo, né? Agora, são poucos os que querem trabalhar 12, 13, 15 horas por dia, né? Não ter sábado, não ter domingo, e a gente ainda tem que enfrentar tudo aquilo que nós enfrentamos. Então falar que um vereador tem que ganhar um salário mínimo e uma cesta básica, eu acho que a gente precisa repensar no que a gente quer em matéria de representação. Até porque se nós queremos os melhores para administrar a nossa cidade, nós precisamos saber que tudo na vida tem um preço. Então, um vereador de salário mínimo, você vai ter uma qualidade de vereador. Um vereador com o salário que nós temos nas câmaras hoje, você vai ter outra qualidade. E mesmo às vezes com alto salário, a gente não consegue enfrentar aquilo que nós precisaríamos enfrentar, né? Então, assim, nós estamos tomando, Duarte, em Câmara Municipal, todos os procedimentos necessários para que de fato a gente possa economizar. Agora, não se deixe enganar. Verifique se nas últimas reformas que foram efetuadas com redução de assessores, se de fato houve diminuição de valores, se de fato houve economia. Então, simplesmente falar que nós vamos reduzir a quantidade de assessores e que isso vai reduzir de fato aquilo que nós temos de valores de Câmara Municipal é uma outra situação. Agora, vamos voltar a matéria para o jornal, até para pegar um gancho. Assim, o que aconteceu? No meu ponto de vista, uma irresponsabilidade de ter colocado essa matéria para votar na terça-feira, colocando o índice de 4,57%, sendo que o sindicato ainda não tinha aprovado esse índice. Então os vereadores estavam lá na tarde, votando algo que o sindicato só ia deliberar à noite na Assembleia. Então como que posso eu, sabendo que os poderes são independentes, mais harmônicos, de colocar uma legislação de 4,57, sendo que nem o sindicato sabia e nem a categoria tinha definido o índice. Aí no caso é o reajuste para os funcionários do Legislativo. Exatamente. Agora, lá na norma coletiva, até porque o sindicato é o mesmo, para a Câmara, para o Executivo e também para as outras empresas, que são as empresas públicas, o CRAS, o SEMASA e etc. Então, eu não posso simplesmente definir algo que eu vou resolver para a Câmara sem me preocupar com o sindicato estar ciente e concordando com esse índice e a Prefeitura a mesma coisa, porque na norma coletiva diz que eu tenho que ter isonomia. Então, como que eu aumento o salário da Câmara, do Legislativo e não aumento do Executivo? Foi em razão disso que nós pedimos que fosse feito aí mais 3 sessões, porque o Executivo que já estava, o sindicato fez assembleia na terça, fez uma reunião na quarta com o Executivo, eles estão discutindo a proposta, então nós acreditamos que dentro desse período das 3 sessões, eles vão conseguir fechar com o Executivo o índice e aí sim a gente faz a aprovação de uma maneira completa. Voltando à questão dos salários, por que nós adiamos as outras coisas? Eu sou contra você ter um salário inicial de 2.700, depois você já pula para 7 e vai para 9. Isso é incoerente. Então eu apresentei uma emenda para a gente manter os 7, os 4, os 5, entendeu? E depois você passa para o 7 e para o 9. E mais, hoje, se eu quiser colocar no meu gabinete todos os funcionários ganhando R$ 2.700 e de fato economizar, eu não posso. Porque em todas as funções eu tenho que ter no máximo 4 assessores por função. Então, na emenda que eu apresentei, na primeira faixa de 2.700 livre, então eu, vereador, se quiser colocar todos os meus assessores com 2.700 e de fato economizar, eu posso. Na segunda faixa de 4,5 também livre, se eu quiser todos eles de 4.000 eu posso ter, porque do jeito que está, infelizmente,
não nos ajuda a encaixar a quantidade de assessores da forma que nós gostaríamos de ter e de fato economizar para o cofre público. Só mandar uns abraços, Carlos, rapidinho, para Elisa Prado, para o Valdecir Santos, a Ivone Silva, tá vendo a gente, a Vilma Marques Gurgel também, o Alexandre, a Andréia dos Santos Toledo, o Ailton de Aquino Reve e o Cristiano Tomás. Já eu mando outros. Então, aproveitando o Pio, em relação lá em São Caetano, teve reajuste dos funcionários da Câmara, mas ainda não veio da Prefeitura, ou pelo menos não se tem nem notícia se vai vir ou não. Você tem já alguma informação sobre esse assunto? Se tem algum tipo de discussão com o sindicato? São poderes independentes. O vereador Fábio colocou a Câmara, os funcionários da Câmara, do Legislativo, não tiveram a reposição adequada em 2016 por conta da database da Câmara ser diferente da database dos funcionários do Executivo. Para que o internauta nos entenda, o funcionário da Prefeitura, o reajuste é no mês de março e o da Câmara no mês de maio. Devido ao calendário eleitoral, não foi possível que todos os funcionários estivessem em 2016. Por conta disso, este ano nós fizemos duas alterações. Primeiro mudamos, vai entrar em votação, entrou e foi alterada a data base de maio para março, então agora Câmara e Executivo terão a mesma data base. E lá em São Caetano nós negociamos com o sindicato, tratamos disso com o Executivo, foi dado uma reposição em duas peças. Para todos os funcionários, uma reposição de 3,15, que é a reposição da inflação, e para os funcionários concursados, ainda uma reposição de 5%, por ser uma orientação do sindicato. Então, nós entramos em consenso, a Câmara, os 19 vereadores, em entendimento com o sindicato da categoria e em respeito ao Executivo, a Câmara equacionou essa problemática. Em relação ao Executivo, existe uma orientação regional, aguarda um posicionamento, inclusive, do próprio consórcio em entendimento com 7 municípios, estamos aguardando. Creio que deva ter um estudo para que a gente, a partir de 2018, busque um equacionamento do ponto de vista de dissídio para todo o funcionalismo. Então vamos aguardar a decisão que vai vir a partir do consórcio. Ainda falando sobre funcionalismo, só que lá em Diadema não tem uma relação do salário, mas tem a ver com relação de mudança no estatuto, mudança das regras ali do estatuto do funcionalismo de Diadema. O prefeito Lauro Michels quer enviar um projeto para o legislativo para fazer algumas mudanças, para tirar alguns benefícios ali dos servidores públicos de Diadema, como a quarta parte, como a falta abonada, e os funcionários que logicamente não querem isso, inclusive em assembleia ontem, durante a sessão da Câmara de Diadema, aprovaram que eles não vão aceitar qualquer tipo de mudança no estatuto, porém não se tem ainda certeza se Michels vai deixar de enviar esse projeto para o legislativo, como eles querem. Eles vão enviar um ofício hoje para o Michels para falar sobre o assunto e esperam resposta até a próxima segunda-feira. Inclusive, existe a grande chance de greve caso o prefeito de Diadema mantenha essa intenção de mudar as regras do estatuto, né? Aquela coisa, mexer com o funcionalismo público não é uma boa coisa para ninguém, politicamente falando, e o que pode acarretar para a cidade, né? Porque uma greve de um dia já atrapalha, imagina uma situação como essa, né? Mas se faz necessário. Eu acho que a gente vive hoje uma outra realidade econômica, há uma reforma trabalhista que está sendo e foi discutida, há funcionários públicos que são exemplares, mas há funcionários públicos que se pautam na estabilidade e deixam muito a desejar. Eu acho que em algum momento a legislação trabalhista brasileira deverá trazer à tona a discussão em relação ao funcionário público. A estabilidade, por exemplo, ela é importante porque dá segurança, dá confiança para o funcionário, mas isso não pode virar uma alça de apoio, uma muleta onde o funcionário público, que não é a maioria, mas essa minoria que deixa de atender a contento, acaba prejudicando a eficiência e eficácia do serviço público. Então, é uma discussão difícil, não é fácil, mas necessária. Para muitos fica também aquela história, poxa, os concursados não são valorizados, os comissionados são, tem isso daí também, e tem muitos comentários sobre isso. A Elizabeth Demarque coloca aqui, valorizar funcionário público, ela é de Santo André, tá? Eu estou sofrendo perseguição, relata ela, pois não compactuo com os desmandos da atual gestão.
O Marcelo Guerra, vereador Fábio Lopes de Santo André, o que o senhor tem a dizer sobre o funcionalismo público que nem 4,57% o prefeito Paulo Serra quer conceder? O senhor compactua com essa atitude do prefeito? Uma pergunta para o Fábio. Não compactuo. Agora, nós sabemos que nós tivemos um problema com relação ao sindicato em Santo André. Então, tivemos agora a eleição, né? A gestão anterior, que era da chapa 1, perdeu a eleição, nós estamos com a chapa 2, então a gente esteve aí um problema de com quem conversar, de com quem negociar, apesar do que, né, tinha-se uma comissão formada para isso, mas sem ter uma diretoria eleita, ficava um negócio difícil, então nós em Santo André tivemos esse problema. Agora, pelo que nós entendemos, né, até pela conversa que tive com o sindicato ontem por 2 vezes, eu na terça-feira desci na Assembleia e fui conversar com o pessoal do sindicato, né, porque disse que não faria nada se o sindicato que representa a categoria não me desse o aval para isso, porque eu preciso respeitar a instituição constituída. Eu entendo que se tem um sindicato, esse sindicato fala pelos servidores, então eles concordaram com os 4,57. A questão do executivo é a forma de pagamento desses 4,57, aonde o sindicato quer que seja pago em uma única parcela e que os atrasados sejam pagos até dezembro, e o executivo está querendo parcelar isso. Então essa é a questão. Agora, eu sou advogado trabalhista, né? Eu sou pós-graduado em Direito e Relações do Trabalho, toda a minha vida profissional foi na defesa do trabalhador. Então, se nós temos hoje uma situação onde o prefeito não está querendo dar o índice de reajuste, existe a justiça para isso. Então, o sindicato constituído que entre com ação e que force, através do judiciário, o prefeito a conceder o índice. Né? Ou que, de repente, estando bem organizado, que se faça greve, como a gente está tendo em Diadema, para isso. Até porque precisamos entender que o funcionário, seja ele público, indicado, comissionado ou não, precisa ser valorizado. Se nós queremos um serviço público de qualidade, precisamos entender que na ponta tem um funcionário, e esse funcionário precisa ser valorizado. Aliás, para quem se interessa por esse assunto, sobretudo de Santo André, o Durval Ludovic e o Rodrigo Gomes, da nova diretoria do Sindiserve de Santo André, estiveram aqui na RDTV, e a entrevista está no site repórterdiario.com.br, é só buscar RDTV, e lá na entrevista eles falam sobre todas as reivindicações e a relação com a prefeitura. Bom, logo depois do rastilho aqui mesmo no Facebook. Você me permite? Eu acho que nós temos que encontrar um bom senso e o sentimento de cooperação mútua. Cada Câmara tem a sua realidade, cada cidade tem a sua sinergia. Câmara de São Caetano, nós aprovamos em lei que o funcionário público estudante, ao invés de sair às 18 horas, ele sai às 17, para que dê tempo de chegar à universidade e estudar. Isso foi um acordo coletivo entre funcionários, a presidência e o sindicato. Então isso é um ganho direto. Como é que eu exijo nível superior se eu não dou condições para o funcionário buscar? Então, isso é valorização. A questão do ticket refeição, nós buscamos também entendimento, atingimos o máximo que era permitido por lei. Então, a valorização do funcionário público, ela se dá no dia a dia, concordo, né? Assim, o servir ao público tem que estar motivado e valorizado. Mas a contraparte também precisa ser exigido. O funcionário, tendo este reconhecimento dos gestores, precisa buscar o que ele tem de melhor para oferecer ao cidadão, para oferecer ao munícipe, que ao final de tudo é o grande cliente, é ele que nos paga, que paga todo o funcionalismo. E talvez, até pegando um gancho, que vocês têm uma vantagem lá em São Caetano, que é de ter a corregedoria. Em Santo André nós não temos isso ainda. Eu acho um absurdo nós não termos uma corregedoria para você apurar desvio de conduta, seja do vereador, seja do eleito, seja do funcionário comissionado e seja do funcionário público concursado. Porque aí eu concordo, o nosso patrão é o munícipe e nós precisamos dar a ele aquilo que é de melhor. Tem que olhar todos para não parecer perseguição. Exatamente. Então, o que nós precisamos? Ter ferramentas de controle. Sou contra qualquer tipo de privilégio. Eu acho que a classe política ela precisa ser valorizada. E valorização não é privilégio. Então precisamos saber diferenciar isso. Exatamente. Vamos partir para outro assunto, que é a manchete da versão impressa da RB essa semana.
São Bernardo e Santo André terão um rombo de 407 milhões na Previdência. Foi até um assunto que a gente falou há cerca de um mês aqui no Rastilho, dos problemas que poderiam ter nas previdências aqui dos municípios, né? Muito se reclamava de um déficit enorme. Então, focando um pouco mais nas duas maiores cidades, Santo André e São Bernardo, até o final do ano pode chegar nesse rumo de 407,5 milhões de reais, sendo que no caso de São Bernardo o déficit pode chegar a 265,6 milhões. A gente apresenta os números completos, principalmente os números entre 2012 e 2016, nessa reportagem, que também está disponível no reporterdiario.com.br, mas lógico, quem cuida da Previdência, apesar de ser uma autarquia, ter sua gestão própria ali, mas é muito mais ligado com o Executivo, mas logicamente que passa pela Câmara a fiscalização disso tudo. Tem uma preocupação exata sobre esse déficit da Previdência, como existe na questão nacional, dentro das câmaras, ou isso não é tão debatido assim, já que a Câmara tem que, às vezes, debater coisas mais urgentes, coisas do dia a dia ali da cidade? Mas eu acho que isso é urgente, né? Tanto que nós tivemos ainda no mês passado, nós tivemos uma lei que ela diminuía o repasse de 2 para 1,6, né? E nós, vereadores, muito preocupados com essa questão da Previdência, nós condicionamos a votação a que o superintendente do Instituto fosse lá, fosse explicar para nós essa redução e se isso de fato poderia ter um impacto, senão nós não votaríamos, né? E aí o superintendente não explicou. Nós temos uma situação em Santo André, onde ele disse que essa redução ela seria plausível e nós teríamos condição de suportar isso em torno de 24 meses, e que depois disso precisaríamos retornar. Então é uma preocupação muito grande. Porque não adianta só você colocar a pessoa para trabalhar. Você precisa se preocupar com o que vai acontecer com ela quando ela deixar de trabalhar. E é uma preocupação que nós temos hoje. Eu, como advogado do direito do trabalho, eu tenho uma preocupação, porque o nosso sistema previdenciário, do meu ponto de vista, não é bom. Porque eu não pago a minha aposentadoria, né? Eu pago a aposentadoria de quem já está aposentado. Então, será que quando chegar a minha vez, eu terei trabalhadores pagando para que eu possa estar aposentado? Então talvez o sistema que nós temos hoje de previdência no nosso país não é o melhor sistema. No Chile é diferente. No Chile eles têm um sistema onde você paga a sua aposentadoria e você escolhe como que você vai se aposentar depois, que é um sistema parecido com o que nós temos hoje no privado. Então precisamos de fato, e eu espero que lá em Brasília eles avancem na discussão, que tem que ser a discussão certa. Porque ficar só avançando na discussão política para fazer aquilo que não causa impacto, mas que você consegue vender como bandeira política, nem sempre é aquilo que o trabalhador espera. E lá em São Caetano, Pio? Fazer política é tomar decisão entre fazer o que é mais fácil e fazer aquilo que é correto. Hoje você tem o problema da Previdência, de fato é um problema crônico, que eu acho que falta debate, falta transparência na discussão. O sentimento que eu tenho à distância é que alguns técnicos, ou prejugo que são técnicos, se reúnem, tomam medidas matemáticas, e eu entendo um pouquinho disso, até porque minha formação, isso vem de cima para baixo, a gente fica simplesmente refém, e é no seu bolso, é no bolso de quem nos acompanha que vai ter um impacto direto. Então, a seriedade do governo se faz a partir da transparência, da construção do diálogo, seja a previdência privada, seja a previdência pública, seja a previdência das autarquias ou do funcionário público direto. São Caetano extinguiu o seu Instituto de Previdência já faz alguns anos, mas o debate, a necessidade se faz presente. Eu penso que eu tenho uma preocupação a médio e longo prazo com a sobrevivência do modelo da Previdência, mas principalmente com o poder de compra, o poder aquisitivo da população. Se não tivéssemos tantos desvios, tantos demandos, eu tenho certeza que nós poderíamos estar tendo uma outra discussão à luz da transparência, à luz da realidade social. Acho que esse é o grande ponto, né? Essa questão dos desvios e tudo mais. Não se tem ideia do que exatamente aconteceu com a Previdência brasileira chegar a um rombo desde 130 bilhões. Se você pensar que foi simplesmente a mudança na população, hoje a população vive mais, a taxa de natalidade vem caindo ano após ano, mas mesmo assim
não daria para ter um rombo desse jeito tão grande, né? 130 bilhões é uma coisa absurda. Então, mas aí a gente precisa entender como funciona. Né? Nós temos um tripé de responsabilidade. A primeira responsabilidade é do trabalhador, de pagar a sua contribuição. Segunda responsabilidade é da empresa, de pagar a sua cota patronal. Então, o trabalhador paga de 8 a 11, o empregador paga os 20%, mais os grupos do grupo dos S, que é Sebrae, SESI, Senai, etc., mais a taxa de acidente de trabalho. E a responsabilidade do poder público, como fica? Porque se você for analisar, quem são os maiores devedores? O poder público. Eles não pagam a contrapartida que eles deveriam dar. E aí você tem uma outra situação. Você não cobra de quem deve, porque se você pegar aí os maiores devedores, e nós temos aí empresas aqui da região do ABC que são considerados os maiores devedores de imposto, e não se cobra dessas pessoas. E aí uma outra situação, o governo vai lá, pega recursos da Previdência para fazer investimento e não devolve. Então a conta não vai fechar nunca. Uma outra situação que é muito importante, você tem lá o LOAS, que é o amparo assistencial. Sai da conta da Previdência, está errado. Na Previdência, a gente só deveria pagar benefício de quem contribui. Não estou dizendo que não tem que ter o LOAS, mas está no lugar errado. Tinha que estar na conta, na pasta da assistência social. E não da Previdência onde o trabalhador recolhe. Então a gente precisa criar um sistema de Previdência onde só esteja inserido o trabalhador. Todos os benefícios sociais precisam sair de uma outra conta, porque senão o número não vai fechar nunca. E aí nós temos um matemático aqui que pode dizer, a gente precisa equacionar e termos coerência nas nossas decisões. É o que o Pio disse. Às vezes o pessoal vai porque é mais fácil. Por quê? Porque não quer enfrentar o debate. Eu não fujo de debate. Ah, mas é polêmico, não tem problema, vamos discutir. Chegou a hora do gestor, né, do gestor público, do gestor político, enfrentar as questões que de fato vão resolver os problemas da nossa sociedade, né? Mais do que nunca. E mais, né, não só a curto prazo, a médio e longo prazo. Chega do político não enfrentar aquilo que é polêmico e muito menos aquilo que é de médio e de longo prazo, porque na maioria das vezes só está se preocupando com a próxima eleição. Precisamos nos preocupar com as nossas cidades, Santo André, São Caetano, com a região do ABC e com o nosso país. Aí sim a gente vai construir uma nova geração de agentes públicos. Eu acho que essa palavra política aí ela está um pouquinho desgastada. Só registrar mais umas participações aqui, mandar abraço para o José Ricardo Montandon Faria, o Sérgio Moloni, mandando abraço para o Pio também, Pablo Duran, obrigado também Pablo, mandando abraços, o Alexandre Risso, tem também aqui o Cláudio Samel, parabenizando o vereador Fábio Lopes, a Jacinta Roseno, falando que ela ouviu dizer que em São Caetano há oportunidades para pessoas aposentadas. Se é verdade, eu queria que você esteja se referindo ao projeto do Agente Cidadão Sênior. E por que Santo André não adota algo do gênero, não faz isso também? São algumas opiniões que os vereadores quiserem comentar. Cada cidade tem a sua política, tem a sua gestão, tem o seu orçamento. O programa Agente Cidadão Sênior é um programa implantado na última gestão do prefeito Auríquio, salvo a minha memória, na segunda gestão, 2010 para 2011. É um programa que visa oportunizar senhores e senhoras da melhor idade, acima de 65 anos, que prestam um serviço de apoio em algum próprio público e, em contrapartida, recebe uma contribuição, um subsídio financeiro. Mas isso é uma realidade da cidade, pela geografia, pelo orçamento. São Caetano é uma cidade de apenas 15 quilômetros quadrados, então nós temos, neste momento, ter uma condição mais favorável. Não dá para comparar a realidade, uma política pública implantada em um município com outro, que aí a gente estaria um escalonamento extremamente diferente. Realidades diferentes. E já que estamos falando de São Caetano, duas perguntas parecidas, tem a ver com desenvolvimento econômico. Aliás, uma semana em que nós focamos muito nesse tema. Aliás, na próxima semana também receberemos secretários de desenvolvimento econômico e de habitação aqui da nossa região do Grande ABC. Tem Diadema, tem Mauá. Segunda-feira Diadema e na terça-feira Ribeirão Pires. Já agendados aí. Mauá negociando a agenda. Nós já recebemos o Silvio Minciotti de São Caetano.
de Santo André, o Ailton Lima, São Bernardo e Orojuque Minami, falaram muito sobre desenvolvimento econômico e também a questão do mercado imobiliário. Vai ser realizado no próximo dia 25 o evento Construindo o Grande ABC, que vai ter um dos painéis com o apoio do jornal Repórter Diário, debatendo justamente o crescimento imobiliário e as questões aí de políticas públicas, o que os municípios vêm fazendo nesse sentido do desenvolvimento. E a Glaucia Uliana fala o seguinte: quais as perspectivas econômicas para São Caetano em 2018, na opinião do presidente da Câmara, Pio Mielo? E aqui também tem a participação do Rafael Cavalcante, de Carvalho. Que medidas estão sendo tomadas para recuperar o comércio em São Caetano, que está na UTI, na opinião do Rafael? Recomendo também para vocês a entrevista com o Silvio Minciotti em repórterdiario.com.br, só buscar a RDTV. Excelente pergunta. Hoje o Brasil passa por uma crise econômica, à minha memória, talvez a mais gritante que eu me recordo. É uma situação que todo o ABC sofre, até porque é uma região industrializada, que tem como a indústria automobilística como seu carro-chefe, e não pode ser diferente em São Caetano. A atual gestão, o Executivo junto com a Câmara, vem tomando medidas, discutindo medidas para que a gente possa deixar a cidade cada vez mais atrativa para a geração de emprego e renda. Conseguimos atrair este ano uma série de hipermercados, supermercados para São Caetano, que geram uma mão de obra direta, principalmente na ponta, para a classe que mais precisa, e um esforço, e aí parabenizo o professor Silvio Minciotti, que esteve aqui, acompanhei a entrevista, uma belíssima entrevista, no esforço que vem fazendo para atrair empresas de valor agregado, principalmente em tecnologia e na área de saúde. Conseguimos trazer, por exemplo, um grande laboratório alemão para a cidade, nem me arrisco a dizer aqui o nome, é muito complicado, mas trouxe para a cidade, gerando não apenas oportunidade de trabalho, mas também gerando valor agregado econômico, tributos para São Caetano. Esse é um grande desafio. A Câmara já discutiu uma série de leis enviadas pela Secretaria da Fazenda no intuito de estimular para que empresas venham. O consórcio teve um papel importante, onde se, por hora, acabou com a guerra fiscal entre municípios. Então, todo o grande ABC vem fazendo um grande esforço para voltar a ser uma locomotiva de geração de emprego e renda, e São Caetano também é uma cidade geograficamente pequena, mas que precisa buscar condições para atrair empresas de valor agregado, para que a gente gere emprego, trabalho e principalmente renda para a população da cidade. É a indústria limpa, né? Pouco espaço e produção de alto valor agregado. Né? No caso é a Autoimun, é o laboratório que vai ficar ali no espaço cerâmico. Nós recebemos os representantes. Indústria hoteleira nós recebemos, está enxergando São Caetano, hipermercados está enxergando São Caetano, empresas, como você disse, do setor de saúde está enxergando São Caetano. Então é um grande esforço para que a gente possa fazer da cidade um polo atrativo dessa indústria limpa. E Fábio, aproveitando, o Ailton Lima falou muito da região da Avenida dos Estados como uma possibilidade de novo polo industrial. Como é que você vê essa situação? Você acha que lá realmente cabe um novo polo industrial, como antigamente era a Avenida Industrial. Que hoje industrial, como o próprio Ailton Lima disse, não tem nada. Né? Eu gostaria de iniciar voltando um pouquinho na questão dos idosos, né? Eu tenho uma preocupação muito grande com a questão da melhor idade, até porque nós temos um perfil muito diferente do que era o idoso há 20 anos atrás e do que é o idoso hoje, até em razão da expectativa de vida que aumentou, da questão que a gente tem hoje uma qualidade de vida melhor para os idosos, então eles estão vivendo muito mais e em razão disso precisam também trabalhar. Em Santo André nós temos até uma das diretorias do Ailton Lima, que é uma central pública de trabalho e renda. E eu entrei com um projeto de lei para que nós tivéssemos a oportunidade de ter essa modalidade para os idosos, específico para os idosos. Então eu tenho uma série de indicações e de projetos de lei, uma preocupação muito grande do que nós podemos proporcionar para os idosos do nosso município. Agora, nós tivemos uma infelicidade muito grande nas políticas públicas que foram adotadas pelos prefeitos anteriores. Nós não temos uma alça do Rodoanel. Então, assim, é muito difícil escoar a produção de Santo André. Então, às vezes,
o empresário ele prefere ir para outras regiões do ABC, aonde fica mais fácil para ele fazer esse escoamento de produção. Mauá hoje em dia. Hoje Mauá cresceu e tomou muitas empresas da gente em razão disso, porque eles foram na frente, construíram a alça do Rodoanel e Santo André ficou ilhado. Então nós temos, como você disse, do evento da construção civil, Santo André tem hoje uma área muito grande, mas nós temos uma área habitável pequena. Só que eu estive ontem com o Fernando Marangoni, dizendo para ele o seguinte: Fernando, nós temos hoje, em razão do Rodoanel, um aumento da nossa área hoje, da nossa área habitável, e precisamos fazer com que a nossa fronteira chegue até o Rodoanel no aspecto de população, para que a gente possa fazer com que regiões que são hoje altamente demográficas, a gente possa fazer uma melhor distribuição. E aí a gente fomentar a questão da construção civil, porque a construção civil é muito importante para a nossa cidade, porque nós estamos perdendo para outras cidades e outros estados as nossas empresas que eram automobilísticas, então precisamos fazer compensação. E a Avenida do Estado, ela pode sim ser um eixo importante, mas antes nós precisamos melhorar a Avenida do Estado. Enquanto tiver solapamento, enquanto tiver a questão de ponte caindo, a gente não vai fazer com que o empresariado se sinta seguro para trazer a atividade dele para cá. Nós tivemos agora algumas legislações, alguns decretos que foram feitos para facilitar a abertura de empresas. Santo André tinha uma burocracia muito grande para isso, e aí eu quero parabenizar o Ailton Lima pela coragem de trazer para cá mecanismos para que a gente possa acelerar esse processo de abertura de empresas, e precisamos aproveitar melhor a Avenida dos Estados e correr para fazer a nossa alça do Rodoanel, para fazer com que a cidade de Santo André, que é o centro do ABC, Santo André é o centro do ABC, para que seja de fato uma região atrativa. Agora, nós precisamos pensar grande. O que eu vejo é uma competição muito grande de prefeito, estou exemplificando, não estou concluindo. Prefeito de São Caetano não pode pensar só em São Caetano, Santo André não pode pensar só em Santo André. Precisamos fazer com que o consórcio tenha uma atuação melhor e começar a discutir políticas públicas de forma regional. O nosso ABC está perdendo para outras regiões metropolitanas. O ABC hoje tem que correr atrás do prejuízo. Dormiu durante muito tempo em mesmo esplêndido. Exatamente. Aí achando que a indústria automotiva ia segurar tudo, não segurou. E aí você tem região metropolitana de Sorocaba crescendo muito, região metropolitana de Belo Horizonte crescendo muito, e a região metropolitana do ABC, que era algo que era muito forte, por causa de questões individuais, não se fortaleceu como tinha que fortalecer. Então eu espero que o consórcio reassuma essa função. Nunca assumiu. Nunca assumiu, é verdade. Eu fiz parte do consórcio e obrigado, porque a gente fazia reunião para marcar a reunião. Sempre fui muito resistente com o consórcio, mas estive com o Fábio, meu xará lá, e quero mandar um abraço, e tenho percebido nele a vontade de fazer com que o consórcio reassuma essa função, de trazer o ABC, para que o ABC volte a ser o grande polo industrial do nosso país. Lembrando que só um parêntese, não perca o raciocínio, que o Ailton Lima até colocou aqui sobre esse eixo novo, essa nova proposta para o eixo da Avenida dos Estados, que muito em breve um roldão atacadista vai se instalar ali e uma nova unidade do McDonald's. Até conversando nos bastidores, o Ailton comentou que o McDonald's alega e coloca que deve ser uma das maiores unidades da rede. Então aí acredito também que a vinda dessas empresas podem criar um novo atacadão recentemente, estimular a corrida, acelera esse novo aspecto da avenida. Ainda voltando na pergunta da Glaucia Juliana, que você nos fez, quando você pensa em desenvolvimento econômico, você tem que atuar em duas frentes, em dois viés, a minha opinião. Um é o presente. Então, hoje há uma urgência na geração de emprego, renda, o cidadão está preocupado com amanhã. Qual é a empresa? Pagar a conta. Preciso pagar a conta. Qual é a empresa que abre amanhã? Para onde eu envio o meu currículo? Quais são as possibilidades que eu tenho? Mas há de se ter um outro viés que é pensar a longo prazo. Qual é a cidade de São Caetano, qual é a cidade de Santo André que a gente espera, que a gente vai entregar para os nossos filhos daqui 20 ou 30 anos? Painéis como esses, fórum como esses, que discute o mercado imobiliário, o mercado automobilístico, o mercado de energia, isso é fundamental para o ABC e para as cidades.
para que a gente possa, o gestor público, ele cuida do dia a dia, mas ele precisa estar 20, 30 anos à sua frente, preparando a cidade para o que ele vai viver, para o que ele vai encontrar, para o que vai encontrar nas próximas gerações. Eu acho que isso os gestores precisam dedicar um tempo da sua gestão, e aí eu concordo contigo, gestores públicos, não apenas não só do ponto de vista político, mas administrativo, técnico, econômico, social. Qual a região, qual é o ABC, qual é a cidade que a gente prepara para as próximas gerações? Olha, o Fábio mencionou aí o Fernando Marangoni, que é o secretário de Habitação de Santo André, e uma das grandes questões hoje quando se fala em mercado imobiliário é a questão das moradias, das habitações populares, também pensar projetos para essas pessoas. Santo André, falando em proximidade com o Rodoanel, tem muitas áreas ali de proteção ambiental, tem que se pensar nisso também. E tem uma participação aqui deixa eu ver se eu não perdi aqui, da Jacinta. Ela diz o seguinte: Fábio, vejo você sempre postando fotos de obras na cidade de Santo André, no seu Facebook, e vai a minha pergunta: por que não cobrar da Prefeitura de Santo André a urbanização do sítio dos Vianas? Assim nós moradores teremos mais voz. O sítio dos Vianas está abandonado. Ela pede que você faça uma visita ao sítio dos Vianas e ajude aí nesse sentido. Bom, eu estou toda semana no sítio dos Vianas, até porque tenho 3 assessores lá e conheço muito bem a realidade. Qual é a diferença do político para o gestor público? O político, às vezes, esconde a verdade. Gostaria de dizer para você que nós não tínhamos legislação que permitisse os agentes públicos do passado a resolver esse tipo de situação. A medida provisória 759, que foi transformada em lei no dia 11 de julho de 2017, a Lei 13.465, é um instrumento jurídico que autoriza o município a fazer o seu processo de regularização fundiária. Antes disso era impossível. O sítio dos Vianas tem uma outra situação, não é área pública, é uma área particular. E a prefeitura, ela não tinha instrumento jurídico de atuar numa área particular. E aí era o principal engodo que nós tínhamos. Por quê? Porque a pessoa vinha lá, tinha uma propriedade particular enorme, Pio, vem e se instala uma favela. E aí a prefeitura não tinha condição de ir lá e de tirar aquele núcleo habitacional. Só que ela assumiu o ônus, por quê? Porque ela tinha que colocar depois saúde, educação, segurança pública. Então era um absurdo jurídico, uma lacuna muito grande, e toda a conta caía no colo do prefeito. Hoje, com essa lei, em razão do interesse público, a prefeitura pode atuar como substitutivo no polo processual e agir naquela situação. Então fique tranquila, eu já estive conversando com o Fernando Marangoni, solicitei inclusive na semana passada o cronograma de trabalho de regularização fundiária e o sítio dos Vianas está nessa previsão, porque agora sim, a partir de julho, temos um instrumento jurídico necessário para isso. Dá uma olhadinha lá na Rua das Minas, um trabalho que eu consegui fazer lá, que nós tínhamos um problema de enchente, porque as 2 bocas de lobo não davam vazão, foi trabalho nosso lá. Então nós estamos atuando sim no sítio dos Vianas. Acompanhe um pouco mais a minha fanpage, que você vai verificar que a gente está tendo um trabalho muito bacana lá na região do sítio. E aquilo que o Fábio falou, a gente insistiu durante as entrevistas, né? Que não adianta pensar habitação só em construir casa, construir apartamentos e acabou. Porque tem muita coisa em volta, a infraestrutura que você criar em volta para as pessoas é tão importante quanto simplesmente construir as casas. São Caetano vivenciou isso, né? Em um prazo aí de 4 anos, praticamente quase 10 mil novos moradores na cidade, e você tem que garantir educação, saneamento, saúde. Eu estive ontem com o Fernando Marangoni para fazer um pedido para ele. Nós temos uma área ao lado do Padre Aguinaldo, quem conhece ali a região da Vila Guiomar, onde nós temos a feira de domingo, que é uma área de 2.800 metros. Que estava lá previsto para a construção de habitação popular. Aí eu disse para ele, hoje eu tenho ali na região 3 creches, uma na Sacadura, uma ali que a gente chama de creche campestre, que está ali no Santa Maria, em frente ao Cadeião, e uma outra creche no Valparaíso, que é a Laura Dias. Falei, você vai construir mais unidades aqui, eu tenho 5.000 crianças esperando vaga em creche. Aonde eu vou colocar? Você vai trazer mais famílias? Aonde eu vou colocar essas crianças para estudar? Nós temos um posto de saúde, que é o da Vila Guiomar, que já está estrangulado. Então eu fui pedir para ele, para que ele cedesse aquele terreno para uma instituição beneficente,
que hoje ela presta serviço para 150 crianças e quer dobrar o atendimento. Então, essa tem que ser a nossa preocupação. Não é só verticalizar, não é só construir habitação e você não colocar ali a infraestrutura necessária para que aquelas pessoas que vão morar ali tenham, de fato, condição de conviver naquela comunidade. Aliás, tem mais umas interações aqui. Tatiane Lima diz que... Vamos aí para tudo, né? Vocês são vereadores, não tem jeito, o pessoal pede, comenta. Tatiane Lima, Fábio Lopes, queremos médico no pouso da Vila Palmares. A Elza Loirena Silva diz que, em vista do que a gente estava falando aqui, Santo André é uma ótima cidade, tem muitas coisas para melhorar, mas é uma ótima cidade, diz aqui. Já o Bruno Carvalho, ele diz o seguinte, que... há projetos importantes, mas não dá para ficar só se discutindo o ano inteiro o problema de uma ponte. É importante falar de coisas como a saúde, que na opinião dele está às traças. As famílias sem condições de comprar medicamentos, sem acesso a medicamentos e sem unidades de saúde em Santo André, fechadas para reforma. Como resolve isso? Queremos explicação também para a segurança, ele diz. E é importante ressaltar, né, Carlos? O Newton Tristão, cientista político, ele iniciou um estudo, né, que o RD vem publicando, inclusive nesta edição, na edição de hoje, sobre a interação dos prefeitos com o seu público, com suas audiências nas redes sociais. E o primeiro, justamente, é o Paulo Serra de Santo André. A grande questão é a saúde, né? O grande entrave do Paulo Serra hoje na relação com seus eleitores ou não, com os munícipes de Santo André, é a saúde. O estudo completo está em repórterdiário.com.br. Mas a gente tem que procurar muito bem para ser uma cidade onde não tem reclamação de saúde. Mas não adianta. Tá difícil. Eu sempre questiono. Você estava contente com a saúde há 2 anos? Não. Há 1 ano? Não. Está contente com a saúde hoje? Não. Até porque a gente precisa pensar na saúde de uma maneira mais ampla. Gente, não adianta construir posto de saúde, não adianta construir hospital, se você não atuar na atenção básica, nos programas de saúde da família. Nós precisamos fazer com que as famílias dependam cada vez menos do hospital e do posto. Então é um trabalho de base. Saúde preventiva. Exatamente, tem que trabalhar na prevenção. Né? Então, assim, eu acho que eu respeito muito o prefeito Paulo Serra pela ousadia e pela coragem. Talvez eu não tivesse tido a coragem que ele teve de fechar 7 unidades de saúde. Até porque pelo impacto político que isso causou. Mas aí a gente precisa pensar, o que nós queremos? Nós queremos gestores públicos com coragem de fazer aquilo que realmente precisa ser feito, ou apenas de políticos que fazem aquilo que as pessoas querem que ele faça, mas que de fato não vai resolver o problema. Então essa é uma questão que a gente precisa começar a analisar. E voltando, Gustavo, para falar da questão das moradias perto de Rodoanel, você disse que tem questão ambiental, mas ali eu acho que, no meu entendimento, e nós estamos estudando isso com Della Rosa, com Manuel, com Ricardo Aldino e com Fernando Marangoni, já houve uma degradação que é a própria construção do Rodoanel. Né? A Prefeitura de Santo André não recebeu a contrapartida pelo impacto ambiental que aquela obra trouxe. Então ali já tem um impacto ambiental. Eu falo também de moradores que já estão, não só em Santo André, mas moradores que já estão em áreas... Claro, então assim, eu acho que nós hoje, com o Rodoanel, nós criamos uma outra macrozona de região metropolitana em Santo André. E como nós já tivemos um impacto, precisamos, claro, junto com o Ministério Público na questão ambiental, de fazermos uma construção séria de dizer, olha, temos este problema e precisamos resolver. O que não dá é ninguém querer ceder. Porque para que a gente possa ter uma construção, um equilíbrio e ter um desenvolvimento responsável, nós precisamos de coerência. As pessoas precisam ceder um pouquinho. A Rita Santos está até lembrando aqui que Ribeirão Pires também precisa de uma alça de acesso ao Rodoanel. Ela coloca aqui, a Eliana Pepeliaskov parabeniza o Pio Mielo pelo trabalho. E o Alexandre Rios manda o presidente, deve ser pro Pio, manda um vai Corinthians aqui. Sempre. Segunda-feira, se Deus quiser, a gente busca a vitória contra o Botafogo. Só falando de saúde rapidinho, se vocês me permitem. Sim, claro. A gente tem problema hoje na saúde privada. Né? Você vai em um hospital privado, você usa o seu plano de saúde e você fica horas aguardando, você fica... Tem lista, tem fila de espera. Então, a saúde no Brasil passa por um grande problema e por conta do desemprego, da dificuldade econômica, o poder público acaba sendo obrigado a absorver muito mais
o munícipe do retorno. Agora você faz política, você faz gestão pública também com ousadia. São Caetano, de uma sexta para um sábado, nós fechamos a nossa unidade de emergência, o Albert Sabin, ali na Kennedy, transferimos integralmente todo o nosso pronto-socorro para o Hospital São Caetano, não houve absolutamente nenhum transtorno, porque o poder público, a prefeitura, o prefeito José Auríquio, junto com a reitoria da USC Zubás, fecharam uma parceria com a Faculdade de Medicina para que ela reformasse todo o nosso pronto-socorro. Então, você quer ter um curso de medicina na cidade? Ótimo. Qual é a contrapartida? Vai reformar o pronto-socorro, vai reformar o PS, para que os próprios alunos exerçam, aprendam no PS. Então, buscar alternativas ousadas, onde você, não é fácil para ninguém fechar uma unidade de saúde. Este é o último estágio, mas buscar condições, criatividade, ousadia, para que você administre da melhor maneira, esse é o nosso papel. Lembrando que esse estudo que eu mencionei do Newton Tristão, no RD, outros prefeitos estão sendo avaliados a respeito da atuação deles no Facebook. Claro, traz a saúde aí como o principal problema, a principal queixa do Paulo Serra nas redes sociais, mas é um estudo mais abrangente também, abordando aí a questão da propaganda, do que se coloca nas redes sociais e do que efetivamente a população vai cobrar depois, do quanto isso vai perdurar. E só para dar o outro lado aqui, o prefeito segue, incisivo aí, de que as unidades foram fechadas para a modernização do programa. Mas a nossa audiência coloca aqui, o que faltou, eu estava falando de planejamento, o que faltou, diz o Bruno, foi planejamento. Se tem 7, por que fechar 7? Por que não reforma 3, deixa 4 abertas e vai aí, Talvez o prefeito tenha uma pressa de entregar todas de uma vez, não sei. Ele falou, o que faltou foi planejamento, não teve. Marcelo Ribeiro diz que teve posto fechado para a reforma que não justificava essa história. Maris Pedro, aguardamos respostas e ações. A saúde, quando a gente começa a falar disso em Santo André... Mas é natural. O Diadema passou por reformas agora, ainda passa por algumas reformas em UBS, também tem o mesmo problema. Sempre tem aquela reclamação. Mas depois, quando reabre, as coisas dão uma assentada e vai se cobrando aí já no dia a dia. Nós temos um outro problema, que as pessoas, às vezes, elas não estão observando. Se a gente pegar o número, eu tenho mais de 100 mil desempregados em Santo André. 19,4%, se fizer uma conta por 700 mil, estão falando de 140 mil desempregados. O cara fica desempregado, ele perde o convênio. Ele vai para onde? Para a rede pública. Então, assim, é uma situação, gente, que ela depende de uma série de circunstâncias. Então, a gente precisa analisar isso de uma forma mais global. Por isso que eu digo, precisamos trabalhar melhor na prevenção, na saúde básica, valorizar e ter mais agentes de saúde da família, porque aí sim a gente consegue fazer com que a questão da saúde seja tratada como tem que ser tratada. Eu acho que falar talvez de planejamento é o que eu disse. Talvez eu não teria fechado os 7 ao mesmo tempo. Mas o prefeito Paulo Serra, que foi eleito com 80% da população, ele está muito focado em apresentar um bom trabalho. Então eu não tenho dúvidas de que ele sabe o que está fazendo e que a partir do ano que vem, a hora que ele começar a entregar as unidades já dentro do programa Quali Saúde, a população de Santo André de fato vai começar a ter um atendimento de saúde como sempre mereceu e nunca teve na história de Santo André. Todo mundo espera, para que esse sacrifício tenha valido a pena, Carlos, o Silva, o Wellington Silva está mandando abraço pra gente, Carlos e Gustavo, amigos do Rastilho, abraço. E aí, falamos do Rodoanel, respeitando todas as opiniões aqui, ele coloca, falando em saúde em Santo André, ele pontuou alguns assuntos. É triste ver o PS Bangu fechado. Em relação ao Rodoanel, só trouxe problemas de segurança pública para Mauá, o Wellington é de Mauá. O bairro Sônia Maria e o Silvia Maria viraram rota de fuga para os bandidos e de noite os assaltos são frequentes. Mas é uma reclamação que toda cidade que tem rodovia tem isso. São Bernardo de Diadema, por exemplo, a Imigrantes Anchieta, sempre também mesmo problema. É o que nós estávamos falando antes. Não adianta você construir um equipamento se você não pensar no entorno. Então, assim, tudo precisa caminhar junto.
sabe? Tivemos aí o impacto do Rodoanel, perfeito. Aí precisa trabalhar isso junto com o governo do estado, para que ele mande mais agentes da Polícia Militar, para que a gente tenha mais viaturas. O que não dá para a gente conviver é com o número que nós temos hoje de policiais da Polícia Militar no Grande ABC. Né? É um número que não corresponde àquilo que a organização, que os órgãos mundiais estabelecem como prioritários. Então, assim, precisamos repensar uma série de situações. E inegavelmente os aspectos positivos, logísticos. Claro, por isso que eu falo. Aí a diferença entre o agente público do político. Precisamos começar a repensar. Acho que chegou a hora da gente começar a virar a página e reescrever um futuro melhor. E aí o Pio foi muito feliz. Qual é a cidade que nós queremos ver daqui 20 anos? Até porque nós somos munícipes. Claro. Tá? Nós estamos hoje vereador, mas nós somos munícipes. Então nós também queremos ver aquilo que é de melhor para a nossa cidade a curto, médio e principalmente a longo prazo. Santo André lançou um projeto, até o Ailton lembrou aqui, não é? Isso. Santo André 500 anos, Exatamente. que é o planejamento da cidade para os próximos 30 e poucos anos, que é quando Isso. Santo André vai completar 500 anos. Exatamente. Então já uma série de ações aí vão ter Isso é nesse perfeito. planejamento. Isso é perfeito. É o que a gente espera isso, não só para Santo André, mas para todo o Brasil. Agora não adianta pensar só em Santo André. Né? Nós precisamos pensar no ABC como um todo. Porque se eu resolvo o problema de saúde de Santo André hoje, Você ajuda muito São Caetano. eu ajudo São Caetano, assim, é o que eu falo, eu construí um hospital hoje, eu zero hoje a demanda. Amanhã eu já tenho a mesma demanda, por quê? Porque São Caetano vai vir para Santo André, o sistema é universal, São Bernardo, Mauá, Ribeirão, por isso que eu digo, existem questões de segurança, existem questões de saúde, existem questões de desenvolvimento econômico que não dá para discutir sozinho. Precisamos discutir em conjunto com todas as cidades do E Brasil. tem as questões de divisa também, que muitas vezes as pessoas fecham os olhos para isso. Às vezes a pessoa mora num local de Santo André que está muito mais fácil do filho dela estudar em São Bernardo, Isso. ou estudar em São Caetano e utilizar a saúde pública na cidade vizinha. Se ela fosse na própria cidade, estaria muito mais longe. Então, assim, tem essas questões que não adianta fechar os olhos, elas vão existir, elas existem. Infelizmente é assim, mas a gente espera que melhore aí, voltamos a cobrar o consórcio, né? E o consórcio, de fato, faça algo pela região, que vire um consórcio efetivo, apesar de não ser executivo, porque a execução vem das prefeituras, mas que consiga organizar todo esse papel aqui na região, a gente consiga avançar e ter um ABC melhor. Se acontecer algo de bom para Santo André, vai beneficiar São Caetano, vai beneficiar São Bernardo, Diadema, que mesmo não fazendo divisa com Santo André também pode ser beneficiado com o assunto, e as outras cidades também, Ribeirão, Mauá, Rio Grande da Serra. Um ponto importante que eu acho que nós não tínhamos, e que foi fruto do consórcio, foi a unificação das alíquotas do ISS em todo o ABC, porque era assim, era São Caetano guerreando com Santo André, que ganhava com Mauá. Absurdo, gente. Nós vemos uma região metropolitana. Sim. Precisamos pensar em conjunto. Então eu acho que assim, o que eu fico um pouco mais feliz, estou torcendo para que realmente as coisas comecem a funcionar a nível de consórcio. Eu acho que com essa mudança, com essa decisão que os prefeitos tomaram através do consórcio, da unificação das alíquotas, isso vai beneficiar o ABC como Mas numa coisa que o Fábio falou aí, eu concordo, eu já falei isso também com o próprio prefeito Paulo Serra, com o Ailton Lima, que esteve aqui, a união das cidades de fato é necessária, mas falando especificamente de Santo André, é uma cidade no ABC que precisa mais do que nunca recuperar seu protagonismo. Sim. Santo André teve um estágio de estagnação tremendo, você não viu grandes obras públicas, uma infraestrutura totalmente defasada, e Santo André sempre foi tida como a capital do ABC. O consórcio está aqui, a agência de desenvolvimento aqui, se a gente pensar em outros aspectos, a sede da diocese está aqui, então assim, é uma capital para a região do ABC e precisa recuperar. Coisas que você viu em São Caetano acontecer, em São Bernardo, Mauá, Diadema, você não viu em Santo André. Então Santo André precisa correr muito atrás do prejuízo. A classe política de Santo André dormiu. Essa é a verdade. Precisamos cutucar, precisamos colocar o dedo na ferida. Dormiram. Olha para o lado. São Bernardo nós temos 5 deputados. E Santo André tem 1. Aí como que eu vou trazer investimento estadual, investimento federal, se eu sou apenas com 1 deputado estadual? Então assim, precisamos repensar enquanto cidadão. As pessoas às vezes passam mais de 1 hora no Google pesquisando o celular que ela quer comprar. Mas na hora de votar, ela não faz a mesma pesquisa para saber de fato em quem ela está votando, qual é o benefício, o trabalho que aquela pessoa já desenvolveu, para que a gente possa ter consciência política.
Criticar é muito fácil. Agora, antes de criticar, eu peço que o eleitor comece primeiro a adquirir uma consciência política. E aí sim a gente vai começar a fazer debate de alto nível. Exatamente. Vamos aqui fechar o rastilho com a parte de cultura, trazendo aqui o que vai acontecer nos próximos dias aqui na região. A Oma Galeria, em São Bernardo, está trazendo uma exposição do Henrique Rien, falando sobre os refugiados de Bangladesh. Ele tirou fotos desses refugiados e fez algumas pinturas em cima delas. Então é bem bacana, tá lá em São Bernardo, na Rua Carlos Gomes, número 69, fica aberto até o dia 27 e é de graça. Então, para quem quiser ver essa exposição, é bem legal. A Companhia de Dança de Diadema fará 2 apresentações gratuitas no Teatro Clara Nunes, fica na região central da cidade, dia 27 e dia 28. As apresentações às 20 horas do espetáculo Por Vir. O Balé Stadium se apresenta no SESI Mauá com espetáculos Memória e Preludiando, nessa sexta e sábado às 20 horas, também de graça. A Escola de Artes, Sopros e Cordas promove nesta sexta-feira às 20 horas o show de talentos no Teatro Municipal de Santo André, com o intuito de incentivar os alunos a interpretarem e comporem músicas. É também um evento gratuito, porém os ingressos você consegue 1 hora antes do espetáculo. Lógico que as vagas são limitadas ali no Teatro Municipal de Santo André. O Marco Luque, humorista da Globo, está no Altas Horas, também está na versão nova da Escolinha do Professor Raimundo. Ele se apresenta em São Caetano do Sul, no Teatro Paulo Machado de Carvalho, nesta sexta-feira, com o espetáculo 1, 2, 3 Testando, ingressos de R$ 80 a R$ 100. A Casa de Juventude de Ribeirão Pires, que promove neste sábado o primeiro Festival de Cultura Urbana na Escola Estadual Dom José Gaspar. A Taime Thiago, do Polícia Sertaneja, que se apresenta na Pousada dos Pescadores em Riacho Grande, em São Bernardo, nessa sexta, às 22 horas. E o Sidney Magal, que se apresenta também nessa sexta-feira no Clube Atlético Aramaçã, em Santo André, que promove a primeira Brega Night. Aliás, diz que os ingressos estão quase esgotados, né, para o Sidney Magal. Corre lá a partir de R$ 40. É isso aí. Vamos dar uns abraços aqui. Vamos lá, ó, Valdemira Maio, o Bruno Alexandres, o Adriano Delgado, o Vicente Baroni, o Marcos Melo Padrinho, o Adriano Luiz, o Ademir Souza, o Walter Dias Ribeiro, o Cássio Rodrigues, Marcelo Persiani e o Thiago da Silva Lima Rosa, além do Fábio Souza Silva. Isso aí, abraço a todos, a gente tem que Eu queria fazer 2 perguntinhas rápidas antes de fechar. Mas tem que ser bem rápido. Bem rápida. Falando da Palmares, aqui eu preciso botar uma lenha aqui antes da gente terminar. Adoro. Fábio, como é que tá a tua relação lá na Vila Palmares? Até porque muito se falou aqui, a primeira vez que você vem, pelo menos comigo aqui na RDTV, como é que tá a tua relação lá na Vila Palmares? Muito se falou também de uma possível racha, uma possível disputa aí pelo eleitorado da região da Palmares, Lucas Zacarias, o vice-prefeito Luiz Zacarias. Como é que está essa relação ali? E o teu trabalho na região da Palmares, Sacadura? Eu sou muito franco e muito direto. Pessoalmente, eu não tenho nenhum problema com o Lucas Zacarias, pelo contrário, a gente se respeita. Pessoalmente, eu não tenho nenhum problema com o Luiz Zacarias. É uma pessoa que é muito trabalhadora, né? Mas, e politicamente, eu também não tenho nenhum problema. O Zacarias tem quase toda a Palmares, eu tenho um pedacinho da Palmares. O Zacarias tem metade da Sacadura, eu tenho um pedacinho da Sacadura. Então, o meu eleitor não concorre com o eleitor do Lucas e do Zacarias. Eu costumo dizer que palmeirense é palmeirense e não vai virar corintiano. Quem é Zacarias, não vai virar Fábio Lopes. Né? Então isso a gente precisa pontuar para as pessoas não acharem que a questão é pessoal ou é política, não é. Mas eu acho que na vida precisa ter foco. E aí eu gostaria de dar um conselho para o Zacarias. Escolha o que você quer ser. Se você quer ser vice-prefeito, se você quer ser secretário de obras, se você não conseguiu se desgarrar ainda de ser vereador, se você quer ser deputado estadual, se você quer ser secretário de segurança ou se você quer ser secretário de educação. Por quê? Porque nós temos uma série de problemas na cidade que não estão andando, por quê? Porque não tem foco. Graças a Deus nós temos o Vitor na Secretaria de Obras, que é técnico e é trabalhador. Porque se não tivesse o Vitor, nós teríamos de novo a Santo André da Mata, como nós tínhamos na época da gestão anterior. Porque as coisas não funcionam se você não tiver o gestor ali à frente do negócio, estabelecendo o que é prioridades. E aí vieram falar para mim, mas você é o vereador que é mais atendido. Claro que eu sou o vereador mais atendido, porque talvez eu seja um dos que mais trabalham.
Então ainda bem que você está sendo atendido, porque a gente tinha ouvido que o Lucas estaria sendo privilegiado. Mas está. Veja lá na minha fanpage, não só na minha fanpage, como na fanpage de todos os vereadores, se os vereadores têm foto ou filmagem ao lado de máquina trabalhando. Nenhum tem. O único que tem é o Lucas, porque tem informação privilegiada, inclusive se apropriando de coisas que não é dele, de ofícios que é meu, de ofícios que é do Fumaça, e o cara está lá levantando a bandeira, talvez até como quebra de decoro. Precisamos começar a querer discutir isso. Agora, o que não pode é eu ter 240 ofícios não atendidos da Secretaria de Obras. Aí ninguém fala. Ah, mas você é o que mais atendido. Claro, eu sou o que mais trabalho, um dos que mais trabalha, um dos que mais pede. Eu tenho quase o dobro de ofícios do que o segundo vereador que mais tem ofício. Então é natural eu ter um pouco mais de atendimento. Agora o que não pode é eu ficar 10 meses correndo atrás de uma praça para ser inaugurada e aí a família está lá levantando a bandeira querendo dizer que o trabalho é dela. Todo mundo sabe que não é. Vereador Williams Bezerra, que hoje é vereador e na época secretário, sabe do trabalho que eu já venho desenvolvendo na prefeitura, desde a época da gestão do PT, para tentar conseguir fazer com que aquele equipamento funcionasse. Então, assim, tudo é foco. Eu acho que já passou da hora do prefeito Paulo Serra fazer troca de secretários. Passou da hora. Passou da hora. Todas as cidades do ABC já trocaram. Paulinho é o único que está segurando. Agora, será que o Paulinho é o único que está certo? Todos os prefeitos das outras cidades estão errados? Agora, eu sou uma pessoa muito coerente. Eu não quero privilégio e eu não peço nada que seja para mim. Agora, o que não pode, e analise lá as indicações e os requerimentos do Lucas. Não tem uma poda de árvore, não tem um tapa-buraco. Agora, verifique quantos ofícios de tapa-buraco, quantas demandas atendidas ele tem na rede social dele de tapa-buraco e de poda de árvore. Tem algo errado. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Então, Zacarias, foco. Santo André é muito maior do que a nossa vontade pessoal. E se a gente quer uma cidade de fato melhor, a gente precisa saber primeiro aquilo que a gente quer. Para depois a gente dar o melhor trabalho. Eu tô rindo aqui porque eu falei que era para terminar e eu já levantei uma polêmica. Eu já levantei uma polêmica aqui. Mas enfim, o espaço está aberto também para o Lucas Zacarias, para o vice-prefeito, para o Luiz Zacarias, secretário. Se quiserem, o Lucas já esteve aqui com a gente, o Zacarias eu mesmo já convidei, ainda não veio. Mas o espaço está aberto, se quiserem vir aí, o pessoal já está dizendo aqui que não dá para ser bombril, quer fazer tudo, não faz nada. Enfim, tem muitos comentários aqui já. Mandar um abraço para o vereador de São Caetano, Biratão Figueiredo, está nos acompanhando. A Maris Pedro volta a falar aqui. Volto a falar, é preciso agir, planejar e agir. Pio Biel, vou fazer uma pergunta também para terminar para o Pio. Vem candidato a deputado ano que vem, você será um nome do PMDB apoiado pelo prefeito Auríquio, porque já tem nas redes sociais comentários de que o Tite Campanella está de olho no posto de presidente da Câmara, e como é que fica, mas é inegável que você vive um bom momento no relacionamento com o prefeito. Né? Antes eu quero fazer um convite. A gente está vivendo a semana dos autonomistas. Há 69 anos, São Caetano teve a sua emancipação em relação a Santo André. Senão hoje nós estaremos brigando aqui na Câmara de Santo André e eu não quero arrumar confusão com você. Tranquilo, entendeu? Mas o pessoal está dizendo aqui, ótima polêmica. Eu tenho uns amigos ali na divisa, pode ficar tranquilo que ali vou pedir para conversar contigo. Mas a Semana dos Autonomistas, amanhã na Câmara de São Caetano, nós faremos um grande evento. Nós iremos entregar 69 comendas, 69 medalhas, em comemoração aos 69 anos de autonomia para personalidades da cidade, uma maneira da gente reverenciar o espírito autonomista. O vereador Fábio usou uma expressão que eu respeito muito. São poderes independentes, legislativo e executivo, mas precisam estar de maneira harmônica defendendo a cidade. Não fui eleito presidente da Câmara com o apoio do prefeito Auríquio, mas desenvolvo esses 10 meses de presidência da Câmara com o apoio do prefeito Auríquio. Prefeito que tem atendido as demandas dos 19 vereadores, ouve, discute, opina, diz não, diz sim. Então, construímos uma relação
harmônica da Câmara com o Executivo, com o Secretariado, de modo a gente resgatar, recuperar a São Caetano que nós entendemos como sendo o ideal. Por incrível que pareça, é prematuro, a minha ótica, discutir 2018, quais são as candidaturas. Eu sou do PMDB, estou no PMDB, defendo que o PMDB tenha candidaturas em 2018, defendo ainda que tenha uma candidatura estadual e federal, candidatura que vai depender prioritariamente da decisão partidária, da bancada, da direção, dos filiados, mas em consonância com o Executivo. Não é por conta de uma eleição pontual que a gente vai colocar sob risco governabilidade ou momento que a Câmara e o Executivo estão construindo junto. Trabalho a favor da cidade. É legítimo outros vereadores disputarem a presidência. Na verdade, não tem um vereador só que quer, tem mais 17, né, porque somos em 19, além de mim tem mais 18 que buscam, tem o Tite mais 17 que buscam a presidência, apesar de achar prematuro esse debate, porque deixa eu pelo menos concluir meu primeiro ano na presidência, tem mais um ano inteiro pela frente, né? Tem um calendário eleitoral a ser respeitado, todos têm condições de presidir sem exceção, mas eu penso ser prematuro esse tipo de discussão. Agora, que há uma harmonia, que há respeito, que há conduta entre o presidente, o prefeito, a Câmara e o Executivo, isso há, graças a Deus. Carlos, eu desculpa, Ficou contente? Não, mais ou menos, eu queria fazer mais perguntas, o Carlos vai ficar bravo comigo, quase 1h30 aqui, eu queria voltar na história, mas a gente vai voltar. A gente fecha com a próxima, a gente traz o Pio, aí a gente faz todas as coisas que você quer. Faço de novo, tá bom. Pode me convidar com o Zacarias. Com o Zacarias, não é o jornalista, é o incendiário. Não, foi só agora, poxa vida. Com esse calor danado, você vai ter diferença. Vamos lá, tudo bem. Tudo bem, vamos lá. A gente vai encerrar aqui o Astilho, bom final de semana. Primeiro agradecendo ao Fábio Lopes, ao primeiro por terem vindo aqui. Espero que tenham gostado de ter participado do Astilho. Se quiserem ter um recado final para o público, se quiser. Não, na realidade, eu quero agradecer a oportunidade. Eu acho que essa é a nossa função, fomos eleitos para isso. A gente não pode se esconder nem fugir do debate. Então eu estou sempre à disposição para conversar e para de fato tentar dar à população de Santo André sempre as melhores respostas. Então estamos lá, meu telefone é 940 31 25 72, é o meu WhatsApp, então se tiver alguma demanda, alguma sugestão ou uma crítica, eu estou à sua disposição e também através das mídias sociais. Obrigado, Fábio. Pio? Agradeço a oportunidade, a gentileza, a paciência e a generosidade de todos que nos acompanharam, ao Fábio pelo excelente debate. Me coloco à disposição enquanto vereador, enquanto presidente, para ouvir, para receber, para atender os munícipes e reforço o convite para que amanhã às 10 horas na Câmara Municipal de São Caetano vocês participem de um evento que vai ser muito importante para a nossa cidade. Muito bem, convite feito aí para o pessoal de São Caetano do Sul e para a região que também quiser acompanhar lá o Dia do Autonomista, né? A Semana do Autonomista lá em São Caetano do Sul. Baiana, valeu, hein? Valeu, Carlos, obrigado a você que nos acompanha aqui no Rastilho Online. Segunda-feira estou de volta, tem entrevistas ao vivo, tem Diadema, né? Vamos falar sobre desenvolvimento econômico em Diadema. O secretário Laércio Soares, também a secretária de Habitação Regina Gonçalves aqui com a gente. E ao longo da semana, outras agendas aí, Marcelo Menato, de Ribeirão Pires, secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Mauá também na segunda-feira, o Ciomar, secretário de Desenvolvimento Econômico, o pessoal está me avisando aqui agora, enfim, muito trabalho aí na semana que vem. Bom final de semana, aproveite, descanse, divirta-se à sua maneira aí. Muito bem, se você perdeu alguma parte do Astilho, fica tranquilo, daqui a pouco está na íntegra aqui no facebook.com/Repórter Diário e mais tarde no youtube.com/Repórter Diário. Também vai estar na íntegra todo o papo que nós tivemos aqui no estúdio. Lembrando que o Astilho volta na próxima sexta-feira às 15 horas. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau. Abraço.